Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Sidônia, das regiões do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro. Muitos foram até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, ele tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Nós estamos celebrando a memória de São Sebastião, mártir da Igreja e certamente um dos santos mais populares da história da Igreja. Tanto que muitas paróquias, muitas comunidades o têm como seu padroeiro. Aqui mesmo na nossa Diocese de Petrópolis, nós temos a paróquia de São Sebastião do Indaiá, a paróquia de São Sebastião do Carangola, mais nova, criada há menos tempo, a paróquia de São Sebastião de Piabetá, que é atendida pelos padres canucianos, a paróquia de São Sebastião de Contendas, lá em São José do Vale do Rio Preto, fora várias outras comunidades, capelas menores, que têm São Sebastião como seu padroeiro. Aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, a cidade do Rio de Janeiro, que tem no seu nome o nome de São Sebastião, sem dúvida nenhuma, é a cidade mais conhecida, mais famosa, dentre tantas as que tem São Sebastião como seu patrono. Eu gostaria de propor aqui uma brevíssima reflexão, considerando esta celebração da memória de São Sebastião, e a partir de uma reflexão que São Paulo faz na sua Epístola aos Coríntios, em que ele estabelece uma diferença entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem. São Paulo diz que a sabedoria de Deus é considerada loucura para o mundo e vice-versa. A sabedoria do mundo é loucura para Deus. E para fazer essa comparação, São Paulo se remete à cruz de Cristo, dizendo que a cruz de Cristo é escândalo para os judeus, é loucura para os pagãos, para os gentios, mas para os que creem em Cristo, a cruz é a sabedoria de Deus, é a graça de Deus, é a manifestação da misericórdia de Deus. Enquanto para aqueles que não têm fé, a cruz é motivo de escândalo, de afastamento, eu não quero estar próximo de uma pessoa condenada à cruz, na fé em Cristo, a cruz é o que nos atrai para Deus. De fato, Jesus Cristo várias vezes disse aos seus discípulos: quando eu for levantado da terra, atrairei muitos a mim. Então em Cristo, a cruz, ao invés de escandalizar, ao invés de afastar, nos aproxima de Deus. Porque a lógica de Deus, a sabedoria de Deus, não é a sabedoria humana. A palavra de Deus nos diz, assim como as nuvens estão acima da terra, as nuvens do céu estão tão acima da terra, os meus pensamentos estão acima dos vossos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A minha forma de pensar e de agir, a minha lógica não é a lógica humana. E os santos são aqueles que compreenderam isso.
Compreenderam que a lógica de Deus, a sabedoria de Deus, vai contra, muitas vezes, a sabedoria do mundo. São Sebastião dá um exemplo muito claro disso. Quem conhece a história da vida dele sabe, ele era oficial do mais poderoso exército que já existiu sobre a face da terra, o exército romano. Um exército tão poderoso que dominou toda a terra conhecida, toda a terra civilizada da sua época. Não houve uma nação que não tivesse sido subjugada pelo Império Romano há 2000 anos atrás, mais ou menos, na época em que Cristo veio à Terra, na época em que o Evangelho começou a ser pregado aqui entre nós. Entretanto, quando teve que escolher entre a sua carreira muito bem sucedida no exército romano e a fé em Cristo, São Sebastião não teve dúvida de qual seria a sua opção. Pela lógica humana, pela sabedoria humana, ele escolheria a carreira militar, muito bem sucedida. Mas quando ele viu que as duas coisas eram incompatíveis, porque o Império Romano proibia a divulgação do Evangelho, proibia a fé em Jesus Cristo, obrigava os seus cidadãos a prestarem culto ao imperador romano como se Deus fosse. Quando ele viu a incompatibilidade entre a carreira militar no exército romano e a fé em Cristo, São Sebastião fez o que para o mundo é loucura, mas para Deus se mostrou sabedoria. Ele escolheu seguir Jesus Cristo. E quando faz essa opção, ele sacrifica não apenas a carreira, porque naturalmente não poderia continuar sendo oficial do exército, recusando-se a prestar culto ao imperador. Mas ele sacrifica a própria vida. Ele é mártir, ele derrama o sangue por causa da fidelidade a Jesus Cristo. Por causa da sua coragem de fazer a escolha por aquilo que não era o mais fácil. A escolha não que o mundo lhe impunha, mas que ele livremente abraçou, que foi servir Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Derramar o sangue para defender a sua fé em Cristo foi a forma dramática, mas ao mesmo tempo muito profunda e muito edificante que São Sebastião encontrou para mostrar que entre a sabedoria de Deus e a do mundo, ele não tinha dúvidas de qual seria a sua opção, qual seria a sua escolha. Que o exemplo de São Sebastião nos inspire, nos fortaleça. Quantas vezes também, ainda hoje, tantas coisas que o mundo nos propõe vão contra a nossa fé cristã, não são compatíveis com a nossa fé cristã. E quando esse conflito acontecer, que a gente tenha a coragem de São Sebastião, auxiliados pela graça de Deus, que saibamos fazer sempre a opção certa, a escolha certa, porque aqueles que perderem a sua vida por causa de mim, na terra, vão ganhá-la na eternidade. É esta promessa que Jesus fez, é nesta promessa que São Sebastião acreditou e certamente recebeu a recompensa por sua fidelidade a Deus, por sua fidelidade a Cristo. Que São Sebastião esteja olhando não apenas pelas paróquias e cidades a ele consagradas, que estão sob seu patrocínio, mas interceda junto de Deus por todos nós que nos inspiramos no seu exemplo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.